Asteroides e cometas nem sempre são categorias completamente separadas. Em muitos casos, um pequeno corpo rochoso pode conter gelo abaixo da superfície, e quando se aproxima do Sol, esse material começa a sublimar, liberando gás e poeira para o espaço. Esse processo pode formar uma tênue atmosfera ao seu redor e até mesmo uma cauda, fazendo com que ele passe a exibir características típicas de um cometa, mostrando que alguns desses corpos podem representar uma espécie de transição. Agora, os astrônomos descobriram algo simplesmente inacreditável. Um objeto que parecia ser aparentemente um asteroide revelou-se sendo outra coisa. No vídeo de hoje vamos conhecer o objeto que disparou jatos para o espaço e mudou sua trajetória. Olha, se você estiver chegando aqui no nosso canal agora, você pode já aqui conferir embaixo como o nosso canal está chegando pertinho do 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Então, se você quiser ver esse nosso projeto de divulgação científica chegando cada vez mais longe, eu conto com sua ajuda aí do outro lado para deixar a inscrição e chegarmos nessa marca tão incrível. Bora pro vídeo! Durante muito tempo, os astrônomos acreditaram que era relativamente simples diferenciar um asteroide de um cometa. Enquanto os asteroides eram vistos como corpos essencialmente rochosos e inativos, os cometas eram conhecidos por exibir uma atmosfera difusa e longas caudas quando se aproximavam do Sol. No entanto, à medida que os instrumentos mais sensíveis passaram a monitorar esses pequenos mundos, essa divisão começou a se mostrar menos rígida do que se imaginava. Hoje, sabemos que muitos objetos podem esconder sua verdadeira natureza durante décadas ou até séculos. Um corpo aparentemente comum pode passar incontáveis voltas ao redor do Sol sem demonstrar qualquer atividade visível, levando os cientistas a classificá-lo como um simples asteroide. Pois é, mas isso não significa que ele seja completamente desprovido de materiais voláteis. Basta uma exposição um pouco mais intensa à luz solar para que esse objeto simplesmente revele-se do dia para a noite. Quando isso acontece e dependendo da intensidade, o objeto torna-se então um cometa com uma atmosfera difusa ao seu redor. Esse processo pode ser desencadeado de diferentes maneiras. Um pequeno impacto, uma fratura causada pelas variações extremas de temperatura, ou até mesmo pela rotação acelerada do objeto. Tudo isso pode romper a camada superficial que protege o gelo escondido. Em muitos casos, basta uma abertura muito pequena para que o material interno comece a escapar lentamente. É justamente por isso que alguns corpos desafiam sua classificação tradicional. Existem objetos que passaram anos catalogados como asteroides e de repente surpreenderam os pesquisadores representando atividade semelhante à de um cometa. Esses casos ajudam a mostrar que a fronteira entre essas duas categorias nem sempre é tão bem definida quanto parece. Além disso, a atividade nem sempre permanece constante. Alguns desses objetos liberam material apenas durante uma pequena parte de sua órbita, voltando a aparecer completamente inativos quando se afastam do Sol. Isso faz com que eles possam alternar entre períodos de aparente normalidade e momentos em que revelam características tipicamente cometárias. Cada nova descoberta desse tipo contribui para entender melhor como esses pequenos corpos evoluem ao longo de milhões de anos. Em vez de enxergar asteroides e cometas como grupos totalmente separados, os cientistas passaram a considerar que existe uma espécie de objeto que fica praticamente misterioso e completamente no escuro, no qual ocupa uma posição intermediária entre essas duas classificações. E foi exatamente esse tipo de comportamento que chamou a atenção dos astrônomos quanto ao objeto 1998 SH2. Por muito, mas muito tempo, ele parecia ser só um asteroide comum e bastante escuro, mas depois, com mais observações, ele se revelou um cometa, abrindo precedentes para uma nova investigação que pode mudar completamente a história desse objeto. Um dos aspectos mais intrigantes do 1998 SH2 não foi a aparência dele, mas sim a forma como ele estava se movendo pelo sistema solar. Durante décadas, sua órbita parecia
perfeitamente compatível com a de um asteroide comum. Os cientistas tentaram localizá-lo durante sua aproximação com a Terra em agosto de 2025, perceberam que ele não estava exatamente onde os modelos previam. Havia uma pequena, mas significativa alteração em sua trajetória que não podia ser explicada apenas pela gravidade do Sol e dos planetas. Essa diferença levou os pesquisadores a investigarem a possibilidade de alguma forma adicional de força estar atuando sobre o objeto. Ao analisar cuidadosamente todas as observações acumuladas desde sua descoberta, em 1998, eles concluíram que o objeto estava sofrendo perturbações não gravitacionais. Em outras palavras, existia um mecanismo que faria um empurrão nele continuamente em sua órbita, algo incompatível com o comportamento esperado de um asteroide rochoso completamente inativo. A principal hipótese para explicar esse fenômeno era a existência de jatos de gás escapando da superfície do objeto. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor penetra na sua superfície e aquece depósitos de gelo preservados em seu interior. Esse gelo passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, em um processo chamado sublimação. Ao escapar para o espaço, o gás carrega pequenas partículas de poeira e funciona como um verdadeiro propulsor natural. Embora esses jatos sejam muito fracos quando comparados aos motores de uma nave espacial, eles atuam durante dias, semanas ou até meses. Ao longo desse período, a força acumulada é suficientemente forte para alterar lentamente a velocidade e a trajetória do objeto. É o mesmo princípio de um carro com o pneu desalinhado, por exemplo. O desvio que isso vai causar em uma curta distância é bastante pequeno, mas ao longo de várias dezenas de quilômetros, pode-se perceber que o desalinhamento ele causa um efeito significativo. No caso do 1998 SH2, os cálculos mostraram que exatamente esse tipo de aceleração estava acontecendo. A órbita prevista apenas pela gravidade não correspondia às observações reais. Algo estava impulsionando o objeto. Foi justamente essa assinatura dinâmica, digamos assim, que levantou a suspeita de que o suposto asteroide poderia, na verdade, esconder uma natureza cometária. Inicialmente, o mais curioso é que nenhum telescópio registrou a cauda cometária. Isso significa que os jatos eram discretos demais para produzir uma estrutura facilmente visível. Ainda assim, mesmo uma pequena quantidade de gás escapando da superfície exerceu então um efeito mensurável sobre sua órbita imensa. Pois é, mais um caso sobre como as aparências podem enganar no espaço. Algo que simplesmente parecia um asteroide revelou-se como um cometa. Incrível demais. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aqui embaixo. Até a próxima!